que glória é luz para iluminar, porque a incredulidade do povo, muitas das vezes, por não ver nada, Deus naquela época fez coisas terríveis em Israel, e ainda assim o povo agiu com incredulidade. Então imagine hoje nos tempos modernos, tá? Passados-se mais de 2000 anos da época de Yeshua, do Messias, e aqueles milagres, aquelas ações terríveis até em Israel, um encontro com Moisés e Elias no monte, você vê lá, mas ficou muito restrita a informação, pelo menos naquele momento, né? Então o Senhor sempre mantinha algumas coisas em segredo, por enquanto. E até nos tempos de Moisés, que foram coisas de formas, milagres e poderes usados ali, de uma dimensão muito maior da época de Yeshua, porque eram poderes que envolviam a estrutura da atmosfera. Então, claro que Yeshua de fato era um Messias, ele fez coisas terríveis, você vê ali Yeshua andando sobre as águas também. Então, de fato, menosprezado jamais o que o rei, o príncipe da paz, fez. Mas veja que eram coisas terríveis. E é isso que eu quero falar para você, sobre o que Deus mostrou, justamente na madrugada do domingo, né? Quando estamos passando o quê? Pela Páscoa, pelo terça do Senhor. Onde quer dizer que sinal também é um sinal para a humanidade. E com base nisso, justamente organizando essa meditação, Deus ele me mostrou algo, certo? Justamente quando fazer sobre isso, Deus ele me mostrou algo. Então eu quero que você entenda isso aqui. Outro sinal, então o sinal também dele é luz para os que creem, porque como você vê hoje no século moderno, as pessoas estão muito crédulas, né? Muitas vezes incrédulas, e elas veem a Bíblia, elas dizem que de fato aquilo aconteceu, mas acontece isso, né? Porque o inimigo ele tenta fazer o quê? A fé das pessoas diminuir, esfriar, né? Deixar as incrédulas com relação às anomalias que aconteciam naqueles tempos antigos. Então Deus ele vai fazer o quê? Ele prometeu que haveria sinais nesses tempos, sinais tais com a dimensão dos tempos antigos, né? Então esses sinais para uns é juízo, vai causar medo, mas para outros vai ser o quê? Luz, vai iluminar, para você fazer o quê? Você dizer Baruch Haba Beshem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Em outras palavras, é uma igreja o que? Alegre, porque está vendo que os sinais que Deus havia prometido, que antecediam o tempo do Senhor, o terrível dia do julgamento. Para os que são maus, é ruim, mas para os que são bons, glória, felicidade no coração, porque estão vendo com os olhos deles que as coisas aconteceram. Então Deus, eu falava com o Senhor, justamente, antes de acontecer essa visão, né, em oração, e eu havia perguntado ao Senhor sobre as ações de Deus sobre essa terra, e eu usei uma palavra muito específica, fatos próximos de acontecer nessa terra com o Senhor. E o que aconteceu? O Senhor ele me colocou em uma visão, em uma casa onde eu me via no primeiro andar, né, e a luz ali não era uma luz do dia, né? Então o que aconteceu? Eu lembro de ver uma lua numa fase um pouco amarela, alaranjada, completa. Não era minguante, não. Era uma lua. Então quando eu pesquisei, eu descobri que a possibilidade é muito grande dessa o que? A lua chamada de superlua, fase da superlua. Mas como Moisés fez, o homem ele não pode fazer, o profeta do Senhor não pode fazer, que é ir contra a ordem de Deus. Deus manda uma coisa para ele explicar e mostrar ao povo, e não fazer outra, e não fazer duas vezes, não tentar se explicar mais. E o Senhor me mostrou o que? Um tampão, né? Uma estrela, algo tampando aquilo, como um eclipse, né?
E foi isso que chamou a atenção nos céus do Brasil. Um raro alinhamento entre a Lua crescente e os planetas Vênus, Mercúrio e Júpiter. Nestas imagens, agora na tela, dá para ver Vênus pertinho da Lua. O fenômeno pôde ser visto a olho nu em diversas regiões do Brasil, especialmente no interior de São Paulo e no centro-oeste. Em algumas cidades paulistas, a Lua chegou a cobrir Vênus por alguns minutos em um fenômeno semelhante a um eclipse. Especialistas consideram que este é um dos eventos astronômicos mais bonitos e raros do ano pela... E veio uma sensação terrível naquele momento, quando o Senhor me fez ver aquilo, né? E de forma tal que o quê? O meu corpo, eu como ser humano ali naquele momento, me fez tentar buscar um abrigo, um local de segurança, como se eu estivesse aqui assustado. Sentisse ali algo muito ruim. Não é um eclipse em si, é uma situação simples. Você sabe que um lado da Terra vai estar o Sol e o outro vai estar o quê? Noite. Mas você sabe que Deus ele tem todo o poder para o quê? Para fazer escurecer ambos os lados, se ele quiser. Porque ele criou, conforme Gênesis diz, a luz, a estrela do dia e a estrela da noite. Né? Dozens have been killed and hundreds injured. Here's what we know so far. An earthquake with a magnitude of 7.2 struck in the north of Venezuela near the capital Caracas shortly after 6 p.m. local time on Wednesday, when many people were at home celebrating a national holiday. A second 7.5 magnitude quake struck less than a minute later. Buildings have been destroyed, the country's main airport is closed, and the metro system is down. The acting president says the most affected state is La Guaira, which is north of the capital, describing it as a disaster zone. This hotel in La Guaira used to be 10 stories tall. Rescue teams are now searching through the rubble for survivors. The US Geological Survey says thousands of people could have been killed in total. Leaders across Latin America and the US have offered their help. This is the aftermath following 2... Então, eu deixo esse recado da parte do Senhor que ele fez me ver, que esse sinal para você. Porque quando chegar esse dia, você vai saber que Deus avisou. E é o que? Astronômico.